Muito prazer Exatamente. em recebê-lo aqui nessa conversa aqui com o Monitor do Oriente. Você está bem? Prazer é todo meu, estou às suas ordens, é uma imensa satisfação de estar conversando com vocês. Milton, conta para nós como é que essa história aí desse processo aí que a vereadora Teresa Berger moveu contra você. Eu acho que isso é parte de uma operação que começa, eu até recomendo, existe um artigo agora publicado no Le Monde Diplomatique, da Berenice Bento, que é uma pesquisadora do CNPq, e, enfim, é uma pessoa que conhece tudo de Oriente Médio, em que ela fala de uma ação que começa no plano internacional a respeito de uma espécie de uma tentativa organizada de fazer com que todo aquele que se refira a Israel fazendo denúncias contra a prática do sionismo esteja cometendo antissemitismo na medida em que se vincule sionismo a judaísmo. Ou seja, enquanto o judaísmo é uma religião e o sionismo é uma ideologia, o que eles pretendem? Não se pode discutir a ideologia do sionismo, porque isso constitui antissemitismo. Então, a Teresa Berger apenas antecipa isso. Aliás, existe um projeto de lei em andamento na Câmara dos Deputados agora, tentando fazer isso no Brasil como lei. A Teresa Berger apenas antecipou. Eu tenho, de muito tempo, eu diria desde a década de 80, praticamente, quando estive presente a uma Assembleia Geral da ONU, que foi transferida de Nova York para Genebra, porque Arafat, que era homenageado nessa Assembleia, não podia entrar nos Estados Unidos porque não tinha visto. Eu fui a essa Assembleia como deputado estadual representando o PT e o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Na volta, já tinha um editorial no Boletim da Federação Israelita, isso nos anos 80, por ter comparecido a esse ato, já me taxavam e registravam na condição de antissemita. E quem era o presidente na época era um amigo pessoal meu, Gomlewski. Bom, de lá para cá, o que acontece? Deputado federal, eu estou numa comissão oficial que vai à Palestina, quando Arafat esteve confinado à casa de governo, em Ramallah, e presenciei de perto aquilo que me fez entrar, apenas reiterar o que faço até hoje, denúncia de todos os atos que são tornados públicos. Eu não tomo iniciativa, nunca tomei iniciativa de escrever um texto por escrever. Eu faço denúncias e explico o que está acontecendo a partir de denúncias divulgadas pela imprensa no mundo contra as atrocidades cometidas pelo exército de ocupação de Israel na Cisjordânia. Em cima disso, ela anuncia que vai fazer uma representação contra mim por conta de uma nota infame do Partido Socialismo e Liberdade, do qual eu sou fundador, uma nota infame do Partido Socialismo e Liberdade que eu teria redigido, quando eu, na verdade, não redigi, porque eu estava em Paris quando essa nota foi lançada por ocasião daquele massacre em Gaza, onde, há 2 ou 3 anos atrás, em 2018, por aí, aquele massacre em Gaza, o PSOL fez uma nota de denúncia e de solidariedade, com a qual eu me inscrevo e assino embaixo, mesmo sem ter feito, mas ela me imputa a autoria dessa nota pela tradição que eu tenho de ser um combatente da causa palestina, dizendo que ia fazer uma denúncia contra o antissemita Milton Temer. Eu encrespei. Antissemita, perdão, é a senhora. Semita sou eu. A senhora que não é semita. Ela não é semita, ela é uma portuguesa. Semita sou eu, que sou árabe de primeira geração no Brasil e que não estou fazendo solidariedade à Palestina por minha condição étnica. Estou fazendo por uma questão de concepção da luta contra o imperialismo no mundo. Enfim, faço pela Palestina como faço como faço por Cuba, como faço por
enfim, como faço contra a intervenção que houve na Bolívia, como faço em solidariedade, enfim, por quem luta pela democracia, pelo socialismo, pela soberania nacional, em qualquer lugar do mundo. Agora, com especial atenção para a Palestina, porque a Palestina e a sua ocupação desempenham um ponto fundamental da operação do imperialismo no Oriente Médio. Então, por conta disso, ela abriu, eu respondi a essa, tratando uma sionista patética, anda divulgando que vai fazer ataques, que o faça, porque não é ela que vai me calar com essas ameaças. E aí abriram uma ação, essa ação prosperou, o Ministério Público, analisando as duas argumentações, a minha e a dela, optou pela absolvição, mas a juíza, quase que reproduzindo, quase na sua sentença, reproduzindo a argumentação da acusação, me condenou a 2 anos, 2 meses e 20 dias de prisão, mais 200 dias de multa, cada dia avaliado em um salário mínimo. Uau! Uau! Estou vendo. É o preço da solidariedade, que, para mim, essa condenação é mais uma condecoração do que uma punição. Ah, não há dúvida. Milton, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você citou aí que a nota foi feita pelo PSOL. Agora, a gente também teve por ocasião, eu acho que também foi contra um bombardeio a Gaza. Houve um episódio no Rio de Janeiro, que ficou conhecido entre nós, que somos apoiadores da causa palestina aqui no Brasil, que foi uma manifestação na qual estava envolvido, eu não sei se ele era deputado na época, o João Batista Babá e correligionários, e eles queimaram uma bandeira de Israel. E o Marcelo Freixo era candidato na época, ele se apressou em fazer uma coletiva de imprensa e se desassociar, né, desta ação, dizendo que ele é pela paz no Oriente Médio, é amigo de israelenses e palestinos, que o esforço dele é de uma solução de paz, né? Como é que você viu? Como é que foi essa discussão dentro do PSOL? Como é que você participou? Foi pior do que isso. Foi pior do que isso. Foi uma reação covarde, porque era uma campanha eleitoral. Ele e o Renato Cinco estavam fazendo uma reunião de campanha eleitoral lá para jovens sionistas, jovens judeus progressistas até. E colocar essa questão, o que é uma mentira. Babá sequer estava nesse ato. Imputaram a ele algo que foi, de fato, cometido por um rapaz até do PT, que assumiu isso posteriormente, mas colocaram isso no Babá, e eles dois, não só o Freixo como o Renato Cinco, não se preocuparam em verificar a veracidade da informação e a assumiram. E até hoje o Babá ficou com essa, digamos, para usar a terminologia atual, lacração, sem ter participado desse ato. Não, porque o Babá é um dos mais solidários. Aliás, eu tenho 1000 divergências na questão das relações internacionais do pessoal da Quarta Internacional, porque eles têm uma certa mitificação de todo o movimento de massa que termina que eles se coloquem, enfim, com posições ambíguas na Venezuela, em Cuba, na Síria. Mas nessa questão da Palestina, eles são tão rígidos quanto eu. Mas Babá não estava nisso. Então, a leviandade foi, isso eu disse na época, a leviandade foi ter assumido uma posição de agressão ao Babá sem verificar sequer se o Babá tinha participado daquele ato. Não é que Babá fosse denunciar aquele ato, não. Vamos deixar isso claro, porque eu tenho imagens de judeus ortodoxos queimando a bandeira de Israel porque não aceitam o Estado de Israel. Então, isso não é nenhuma tragédia. Entendeu? Queima-se a bandeira dos Estados Unidos por todo lado do mundo. Todo país agressor está sujeito a receber manifestações de protesto, que não raro tem alguém que queima a bandeira. Isso não é nenhuma... A incorporação dele... Isso é uma questão muito complicada. Inclusive, um grupo de militantes do PSOL terminou por sair, porque, evidentemente, eram claramente pró-sionistas, envolveram, na época, o Jean Willis nisso.
Foi um momento muito desagradável, mas que, felizmente, em nenhum momento mudou a posição do PSOL. O PSOL se manteve firme na defesa da Palestina e emitiu uma nota importantíssima de solidariedade comigo no processo, dizendo: se estão processando Milton Temer, esse processo tinha que se estender ao partido, porque ele nada mais fez do que externar a posição que é a do PSOL sobre a questão da Palestina. Não, muito bom isso. Então, eu não sabia disso. Era o pessoal que andava com Jean Willis, então eles saíram do PSOL. Grande parte daquele pessoal, que foi o pessoal que levou o Jean Willis para Israel, e na época eu até fiz uma postagem dizendo: ô, Jean Willis, toma cuidado quando fizer aquela questão do pinkwashing, quer dizer, Israel é maravilhoso porque tem uma relação muito libertária em relação à LGBT. Isso, para Jean Willis, se coloca acima de qualquer coisa. O imperialismo, quem está com a questão da LGBT é progressista, independentemente do que possa cometer no paralelo. Então, por conta daquilo, era bom que você visitasse também a Cisjordânia, antes de fazer o oba-oba, até para mostrar que existe essa liberdade em relação ao LGBT, e existem tanques e carros de combate entrando em casa de civis inocentes na Cisjordânia, para mostrar objetivamente o equilíbrio, pelo menos nessa tua apreciação. E aquilo começou uma rusga interna séria, que esse grupo, que era próximo ao gente, terminaram todos saindo do PSOL. Não estão mais no PSOL. Mas isso é uma boa notícia. Deixa eu te falar uma coisa, Milton. Quando eu tive a oportunidade de ir à Palestina, e o local onde Jean Willis fez uma palestra em Jerusalém, em Al-Quds, né, ocupada, exatamente em frente à entrada da universidade, está um bairro palestino que chama Issauia, que é um bairro sitiado. É um bairro que só tem 2 entradas e que é constantemente fruto de ações racistas violentas por parte da polícia, do exército israelense, em frente. Então, não precisava nem ir à Cisjordânia, que estava a poucos quilômetros ali. Bastava ele atravessar a rua, ele já ia ver um bairro palestino em que as condições de vida e a situação de repressão cotidiana, eu tenho certeza que ele ia lembrar alguma coisa do que acontece no Rio de Janeiro, viu? Exatamente. Agora, o impressionante é o seguinte: o lobby sionista é tão violento nessa coisa que, quando cita as violências que ocorrem nessa invasão desse bairro, eles começam o noticiário dizendo que reagindo a uma pedra, reagindo a um foguete, reagindo a uma pedra, como se... Enfim, todo o trabalho que eu faço, inclusive quando eu estive na Cisjordânia, voltei, fiz um trabalho para a revista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, no qual eu dizia: uma preliminar, não estamos tratando de uma guerra entre 2 estados, estamos tratando da situação de um povo que vive sob a bota de um exército de opressão ocupante. A discussão tem que ser essa. Então, vamos parar com essa história de que ao palestino é permitido tudo, menos resistir à invasão da sua casa. Ele não pode resistir a isso. Se ele resistir a isso, ele é um antissemita que está agredindo o exército de ocupação, porque é assim que o noticiário conduz a conversa sempre. Se você não olhar, nunca é uma iniciativa de a imposição do assentamento, não é a resistência de uma ocupação ilegal. É sempre essa resistência à ocupação ilegal é sempre vendida como a iniciativa de um ataque aos inocentes robôs. Quando eu lembro que, naquela visita, inclusive, nós sentamos como deputado e tal, nós tivemos também, eu tive com o Shimon Peres, e nós colocamos, eu e Hélio Costa, era o deputado que estava comigo então, o deputado de Minas Gerais. Vem cá, como é que o senhor explica essa ideia de guerra de defesa quando Israel recebe um auxílio anual a fundo perdido de 3 bilhões de dólares em armamentos? Existem armas do exército de Israel que o exército americano ainda não tem, recebida dos Estados Unidos. Então,
colocar esses dois, um à frente do outro, como se fosse um confronto entre dois Estados, é uma das maiores falácias que existem. E é isso que eles fazem no tratamento desses conflitos no bairro. O bairro é um bairro palestino e Israel pretende tomar a casa dos palestinos para entregar a colonos que chegam. O dono da casa resiste, então a resistência dele passa a ser um ataque contra Israel, do qual Israel tem que se defender metendo um bulldozer em cima da casa dele. É realmente absurdo isso. Agora, lamentavelmente, é quase um senso comum na mídia conservadora, por efeito do lobby sionista, tratar os palestinos como terroristas. Mas como terroristas foram tratados os Partizani durante a Segunda Guerra Mundial, como terroristas foram tratados os maquisar, e hoje são reconhecidos como os heróis. E aqueles que os condenavam e que os denunciavam têm vergonha quando colaboracionistas ou têm vergonha quando agentes dos crimes que foram cometidos contra eles. Sem dúvida, sem dúvida. O futuro vai reconhecer o papel importante dos palestinos nessa luta contra o imperialismo. Sem dúvida. Milton, você falou do lobby sionista, agora, esse é um tema internacional, né? Eles estão presentes em todos os lugares do mundo, mas tem um braço deles que faz com um discurso progressista, né? Ele vai cumprir um papel similar, né? Muitas vezes é denominado de sionismo de esquerda, eles se autodenominam, né? Somos sionistas de esquerda, queremos recuperar os ideais da fundação do Estado de Israel, como um Estado progressista, democrático, no meio de um Oriente Médio retrógrado, atrasado. Como é que você vê esse sionismo de esquerda? Olha, Fábio, tem duas leituras para isso que a gente tem que entender. Separar o sionismo de esquerda da esquerda judaica. A esquerda judaica, que pode ter até sionistas, né? A verdade é a seguinte, a esquerda judaica é uma coisa. Recentemente, inclusive, o Breno Altman fez uma entrevista, Breno Altman, judeu, que tem um programa de 20 minutos, então ele fez uma entrevista com um deputado do Knesset, que é da Frente Árabe Israelense, que é do Partido Comunista Israelense e que trata o Estado de Israel como colonialista e fascista. Trata assim. Então, existe a esquerda. Eu, na manifestação que participei, agora eu faço confusão, eu não sei se foi em Jenin ou Nablus. Na manifestação que eu participei, eu, inclusive, fotografei. Havia muito judeu. Havia judeus carregando, um numa ponta de uma faixa, outro na outra ponta, e a faixa era duas bandeiras, uma da Palestina e outra de Israel, os dois. Foram tão reprimidos quanto nós pelo exército palestino. Eu até diria, essa esquerda judaica sofre tanto quanto os palestinos, embora tenha direitos civis garantidos pela Constituição como cidadão israelense. Sionismo de esquerda é outra coisa. É uma deturpação de algo que tem sua razão de ser. Por quê? Porque o que é o sionismo? O sionismo é uma ideologia formulada a partir... Não, ela tem sua razão bíblica e tal, mas do ponto de vista político atual, ela é uma ideologia formulada a partir do que um livro chamado O Estado Judeu, escrito por Theodor Herzl, um jornalista austríaco rico, um burguês austríaco, que fazia parte daquela comunidade judaica europeia que se sentia incomodada, passando do século XIX para o século XX, com a invasão, digamos assim, de judeus russos que estavam sendo expulsos da Rússia pelos pogroms do czarismo. Estes judeus russos expulsos, em grande parte, eram vinculados às organizações revolucionárias que então existiam e que vieram se constituir no Partido Bolchevique, no Social Revolucionários, enfim, nas organizações revolucionárias anti-czaristas, que traziam para essas comunidades judaicas já estabelecidas na Europa, aburguesadas, muito delas muito bem aburguesadas, dois incômodos. O primeiro incômodo era acirrar o que havia de antissemitismo religioso por parte de católicos e protestantes. Mas a segunda parte, que era mais importante, eles vinham implantar a luta de classes dentro da colônia judaica, contra os judeus burgueses. Qual é a solução que encontra os judeus burgueses? Bom, o Estado de Israel, que não tinha nenhum cunho inicial religioso, tanto que no livro do Herzl há três alternativas: a Palestina, Uganda ou Patagônia.
Não é a Palestina, o nosso lar. Isso aí é uma das três alternativas. Fixada a ideia na Palestina, o que se começa a fazer? Vamos criar estímulos para que esses judeus que vieram para cá pobres, que estão na situação miserável na sociedade, não dependa da nossa sociedade. Vamos criar um Estado para onde eles possam ir e gerar uma nova vida. Vamos financiar isso. É onde entra a aliança de Theodor Herzl com o banqueiro inglês Rothschild. Quando se consegue fazer dentro, por conta da pressão de Rothschild, com que o governo inglês apoie essa iniciativa de prestigiar isso, inclusive existe um ministro do chanceler, um lord, eu não tenho o nome de cabeça aqui, se você pegar tem um documento da ONU sobre fazendo esse balanço, está lá. Ele se colocou contra isso. Se colocou contra essa ideia da geração do Estado de Israel. Então, essa geração que veio inicialmente, para ocupar o lugar, veio quebrar o equilíbrio que havia entre palestinos e judeus já vivendo na Palestina pacificamente. A ampla maioria palestina nunca ofendeu a minoria judaica. Ou seja, comprovava-se, inclusive, a mentira daquela ideia de que se tratava de um povo sem terra para uma terra sem povo. A terra tinha povo, era majoritariamente ocupada por palestinos e tinha judeus também. O que ocorre? Essa primeira geração que vem é uma geração de esquerda. E é, inclusive, a que vem resultar na contradição de você sentir quem é que apoia o nascimento do Estado de Israel. Inclusive, são os países progressistas. Por quê? Porque não havia ainda manifestação dos militares árabes nacionalistas. Os governos árabes eram todos mais ou menos como são os de hoje. Arábia Saudita, Emirado, um bando de canalhas. Todos eles sabujos do imperialismo. Esse grupo que chega a Israel para fundar vem com a ideia do kibbutz, da propriedade coletiva da terra, uma série de informações, uma ocidentalização naquilo que representa modernização, porque não é que o Ocidente tem algo de superior em relação ao Oriente, pelo contrário. Até quem lê o livro do Amin Maalouf sobre a cruzada vista pelos árabes, os cruzados é que eram os bárbaros, porque já havia universidade e já havia hospital em Bagdá quando eles chegaram lá. Mas eu digo ocidentalização no sentido da estagnação pós-Saladino do Oriente, enfim, chegam com a ideia do progresso intelectual. Eles tinham uma razão de ser para ser apoiados pelas forças progressistas. Isso logo acabou, principalmente a partir da traição de Ben-Gurion, que na sua origem era socialista, e que se vendeu ao imperialismo na crise de Suez. Se vendeu ao imperialismo para se contrapor aos militares nacionalistas, razão, inclusive, de começar o processo de nuclearização militar de Israel, não pelos Estados Unidos, pela França. A França nuclearizou Israel a partir da traição ideológica, digamos, de Ben-Gurion, que se vendeu às potências imperialistas e do lado delas ficou, na crise de Israel, contra os militares nacionalistas que pretenderam, no Egito, a partir de Nasser, de Arafat, o pai do atual presidente da Síria. Hafez al-Assad. Pretendiam, inclusive, com a fundação do Partido Baath e a República Árabe Unida, fazer uma revolução naquela região. Então, objetivamente, tem uma razão de ser da existência originária disso que hoje é um oxímoro. Ser sionista hoje não tem nada mais a ver com você. Se você é sionista, para ser de esquerda é uma complicação total na sua mente. Não há dúvida. Milton, deixa eu te perguntar, como é que foi essa sua viagem para a Palestina? Conta um pouquinho mais sobre isso aqui para a gente deixar registrado. Eu até dei uma entrevista para a Linda, eu mandei até as fotos para ela, ela publicou, acho que vocês podem ter aí, quem estiver no monitor mercantil, ela fez uma bela matéria. Eu mandei fotos da época para ela. Tratava-se do seguinte, Arafat recebeu, de repente,
A razão, não me lembro agora da razão do confinamento de Arafat. Arafat foi confinado na sua casa de governo em Ramallah. Estava confinado. No Brasil, na Comissão de Relações Exteriores, havia uma composição progressista. Na época era o Aldo Rebelo, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, o Aldo Rebelo, numa operação conjunta, reconhece isso, com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, era o como é esse? Se não me engano, ele, inclusive, o judeu, era quem era o Celso Laffer, o chanceler. Tivemos a conversa com ele antes. Foi programado, então, o envio de uma delegação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara para conhecer em loco aquela situação e transmitir para o Brasil, até como forma de auxiliar as posições do Congresso Nacional a respeito da crise. Então, fomos... tivemos com o governo de Israel, tivemos que chamar Shimon Peres, reunidos com ele. Mas com uma diferença, tivemos com Shimon Peres e fomos para a Cisjordânia, para as áreas ocupadas. Chegamos em Ramallah, eu me lembro porque na época eu até funcionei como correspondente da Globo News, estava começando aí. Eu é que transmitia, e era bizarro, porque eu tinha uma prática de fazer um gabinete de rua aqui no que nós chamamos o Buraco do Lume, ali no centro do Rio de Janeiro. E eu transmitia, não só para a Globo News, como eu transmitia de lá, o nosso povo reunido na praça aqui, o Chico Alencar, que era na época deputado estadual, conduzia, na minha ausência, aquele encontro, e eu de lá, por telefone, porque ainda não tinha os métodos, eu passava as informações e ele transmitia ao vivo para o pessoal. O que eu estava transmitindo? Eu estava numa cidade absolutamente ocupada, andando em ruas vazias, as pessoas todas, não só o Arafat dentro de casa, todo mundo confinado dentro de suas casas, com 1 hora por dia de direito para sair e fazer compra, porque era a hora em que o comércio abria, logo depois voltavam, e esse lockout total garantido por tanques e carros de combate que ficavam nos cruzamentos da cidade. Nós, a delegação oficial, andávamos pela rua de bandeira branca com a bandeira brasileira. Tinha até o companheiro que representava, eu não me lembro o nome dele, era um cara genial. A filha dele até terminou sendo repórter da Folha de São Paulo, que foi conosco lá. Ele até tinha quizumbas com o Arafat e tal. Bom, enfim, foi uma delegação que foi enviada e a delegação constatou tudo aquilo que nós recebemos. Mas eu fiquei um dia a mais, que foi um dia, porque a delegação voltou, só que estava marcada uma manifestação pacífica, por isso que a minha dúvida, não sei se foi Jenin ou Nablus, eu teria que consultar a reportagem, uma das duas, que eram duas cidades muito simbólicas fora de Ramallah. E eu fiquei um dia a mais para ir a essa manifestação. E nessa manifestação constatei na prática a forma, como já tinha constatado, aliás, em algumas daquelas centenas de postos de controle que o Exército de Israel, e você deve ter visto, mantém dentro da Cisjordânia, submetendo as pessoas a uma agressão psicológica diária quando passam de uma vila à vila vizinha para visitar um parente ou para trabalhar, em que perdem horas, uma família leva cada pessoa da família, uma criança, outra criança, uma senhora, um homem, cada família para passar, é um tempo imenso. Nós fomos hostilizados nesse posto, porque eles estavam constatando que a gente estava verificando uma agressão, e, bom, esses caras são inimigos. Não podiam fazer nada contra nós, mas, evidentemente, tratavam com agressão, digamos assim, comportamental. Não era? Todos armados e tal, mas uma barbaridade. Mas, nesse dia, eu consegui ver de perto o que era manifestação, o que era repressão, a uma manifestação pacífica. Então, foi uma delegação, na volta, fizemos e diga-se de passagem, tivemos todo o apoio, na época, sem problema, da Câmara, da Comissão de Relações Exteriores, fiz esse encontro. O Lula, aliás, promoveu um debate depois lá na Fundação Perseu Abramo e trouxe um representante da Federação Israelita. E houve a minha fala e a fala dele, diante da plateia. O Lula, claro, não se posicionou, mas, de qualquer forma, abriu espaço para um debate. Legal.
Ô, Milton, mas essa ação é de solidariedade ativa muito importante. E hoje, como é que a gente pode alimentar essa solidariedade com a Palestina? Olha, Fábio, eu sinto o seguinte: o problema fundamental para a solidariedade é fazer. Eu tenho sentido até um esforço muito grande de muita gente. O problema é contrapor a contra-informação. Ou seja, tudo isso que você estava, que o monitor do Oriente Médio, enfim, todos os meios de comunicação, todas as formas possíveis de utilização da rede, de vocês, a Federação Árabe Palestina, aqueles que solidários, por exemplo, a Berenice Bento, essa que eu citei, ela tem um trabalho, ela sozinha, ela faz um estardalhaço, ela é pesquisadora do CNPq e professora na Universidade de Brasília. Ela sozinha faz um verdadeiro estardalhaço por toda parte, publica em todas as partes, aqui no Brasil e fora, com respeito a esse tema. Ela, inclusive, é uma das principais denunciadoras desse pinkwash, que é o que é? Você sabe o que é? Ou seja, o liberalismo em relação ao LGBT como forma de vender uma democracia interna de Israel libertária e tal. Ela denuncia isso de maneira muito eficaz. Então, eu acho que, fundamentalmente, a solidariedade à Palestina tem que se dar como pressão, por exemplo, como foi feita quando Bolsonaro tentou fechar a embaixada da Palestina, afirmando que a Palestina não existia. O confronto contra isso e a mobilização contra isso foi importante, e a embaixada está lá. Então, denunciar, por exemplo, dentro da Comissão de Relações Exteriores, existe um embate sério, onde o Eduardo Bolsonaro, de um lado, faz o jogo de Israel, do sionismo israelense, mais reacionário, e existe um confronto. Do outro lado estão lá o Davi Miranda, está lá o Glauber Braga, está lá o Arlindo Chinaglia, do PT, que conseguiu suspender. O Arlindo Chinaglia agora suspendeu uma votação que ia ser feita para a aprovação de um acordo Brasil-Israel, que o Arlindo Chinaglia conseguiu tirar da pauta. Enfim, existe uma mobilização progressista no parlamento que tem que ser alimentada de fora por organização de grupos de solidariedade. No Brasil, isso é muito importante, porque tem muito palestino no Brasil. Então, isso deve ser feito por todos os caminhos possíveis. A rede, se é algo que é controlado a partir, enfim, daquilo que os organismos de segurança americanos controlam de maneira direta, por outro lado, permite uma relação também interpessoal que favorece muito essa mobilização. A questão da Palestina é uma questão de informação, de não se acovardar diante das campanhas, manter a denúncia do papel absolutamente aterrorizante que o exército sionista de ocupação exerce sobre a população civil da Cisjordânia. Manter isso, e principalmente no cerco a Gaza, que é um cerco desumano. Eu não conheço outra penitenciária ao céu aberto mais duramente reprimida do que aquele espaço onde está a Gaza hoje ali na região. Milton, nós estamos chegando ao final. Você quer dar uma mensagem? Ou não sei, se você quiser tratar algum tema que a gente eu quero dar uma mensagem. Eu quero dizer que eu fiquei surpreendido, porque essa condenação, eu soube dela, aliás, pela imprensa, porque certamente o advogado da minha acusadora, Ari Berger, aliás, é um episódio interessante, que o Ari Berger sido eleito recém-eleito, quando abriu a ação contra mim. Na minha opinião, foi ele que fez a ação e colocou a mãe dele como a madrasta dele. Ele não é filho da Tereza, ele é filho do Gerson Berger. Ele colocou a madrasta dele como vereadora para operar isso. O que ela faz, que ela tem solidariedade. Vou dizer mais, até como vereadora, nunca ataquei a Tereza Berger, até porque, como vereadora, do ponto de vista local, municipal, ela é uma boa vereadora, ela vota com as bancadas progressistas, ela não é aderente a governo, nada disso. Não, mas ela foi secretária do Crivella, não foi? Sim. Ela não foi secretária do Crivella? Não, Tereza Berger, acho que não. Acho que não. Foi? Não sei. Tá aí, não, até então, eu acho que não, porque ela tem uma relação com o PT e o PSOL na votação que não é de aliança,
mas muitas vezes votando junto em questões locais, municipais. Tá. Bom, o Ari Berger abre essa ação contra mim, antissemita, que chamou, a propósito da minha postagem de resposta, sionista patética, e porta-voz, que o vereador, onde eu não citava o nome, vereadora que se fez porta-voz do nacionalismo. Eu estabeleço a categoria do nacionalismo, porque eu faço a comparação com o que foi a ocupação dos exércitos imperialistas na França e na Itália, com a ocupação é igual. Bom, de determinados pontos até agravantes, porque se houve aquele episódio trágico na aldeia francesa no fim da Segunda Guerra, não era da prática da ocupação fazer os comércios. A ocupação atacava as resistências, não operava indiscriminadamente contra a população civil, como o exército de Israel de ocupação faz na Palestina, ao colocar bulldozer em cima de casas, ao botar gente para fora da casa para colocar colono no lugar, a expulsar para criar assentamento, fazer muro. Então, é bem importante que se diga isso. Então, esse Ari Berger, olha o que é interessante, abre contra mim essa ação. Era 2018, estava começando a campanha presidencial. Campanha que, na certa, ouviu, junto com a Hebraica, do Rio de Janeiro, apoiando o Bolsonaro. Tem uma festa na Hebraica, ocorre uma festa na Hebraica, e uma senhora, nessa festa da Hebraica, deve ter dito alguma coisa que eu imagino que fosse, digamos assim, contestando o apoio da Hebraica, porque havia vários judeus que contestaram o apoio da Hebraica a Bolsonaro, inclusive com manifestação na porta da Hebraica. Pois bem, não pode... Aliás, é bom que se lembrem todos. Minha irmã, que é uma das maiores pessoas, ela é como você, ela anda enrolada no extenso palestino, ela era casada com um judeu. Meu médico é judeu. Meu dentista é judeu. Quer dizer, isso que eu tenho... Nada, pelo contrário, sou um dos meus amigos de infância que mais me deixam saudade, é o cineasta judeu Leon Hirschman, meu amigo de infância em Vila Isabel. Então, a quantidade de amigos judeus, para não falar do médico Jacob Kligerman, que nos encontramos sempre aos gritos, ele me chamando de turco, eu chamando ele de judeu, numa maior afetividade, não tem esse problema. Agora, evidentemente, isso não tem nada a ver com a questão política. O Ari Berger, o que faz o Ari Berger? Abre essa ação contra mim, cruel, mas incrível, e pouco depois, nessa festa da Hebraica, ele é expulso porque agrediu uma senhora. E essa aqui saiu no Globo, a matéria. Quer dizer, ele agrediu uma senhora judia, é expulso da festa da Hebraica e tem que renunciar a presidente. E renunciou a presidente da Fierj. Tanto que, da primeira audiência para a segunda, o comportamento dele mudou totalmente. Na primeira, arrogante. Eu digo, olha, eu digo aos meus advogados, não aceita que ele trate sionismo como joia. São coisas diferentes. Não, me respeita. Na segunda, ele estava pianinho, humilde, porque ele sabia que eu estava entre os meus papéis com aquela reportagem, mostrando. Eu nunca agredi nenhuma senhora judia, nem de perto. Bom, então, nesse caso, evidentemente, eu senti agora uma coisa muito importante, que é o que aconteceu de solidariedade espontânea, Fábio. Para você ter ideia, eu sou um jornalista retirado há muito tempo, estou com 82 anos, vou fazer 83 anos esse ano. Então, o que eu tive de manifestação, a partir da própria ABI, não só da Federação Palestina, não só do meu partido, que estenda um processo contra nós, como a Associação Brasileira de Imprensa, e principalmente dos conselheiros, não só do presidente e do vice-presidente, Paulo Jerônimo e Cid Benjamin, como dos conselheiros à parte, manifestações de pessoas que trabalharam comigo há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, me procurando, quer dizer, foi até me propiciou uma coisa muito boa, reencontro com pessoas que vieram manifestar a solidariedade e dizer publicamente, chamar o Milton Temer de racista, ou de antissemita, ou é algo inadmissível para quem conhece a vida dele, que foi sempre pela luta pela democracia, pela igualdade, pela absoluta convivência dos povos, sim, duramente contra o imperialismo, contra a opressão, com posição de classe, isso não tem dúvida, mas claramente sempre um libertário, sempre alguém que luta contra o regime capitalista pelo que ele tem de opressor. Então, teve esse lado que eu diria que é gratificante, que me faz esquecer
o trauma da notícia da condenação. Bom, te agradecer de novo, não só pela entrevista que você está dando para a gente, mas é muito importante ter pessoas que têm uma posição contundente, esclarecida sobre a questão palestina, que é uma coisa rara aqui no Brasil, viu? Então, é sempre um prazer, as portas do Monitor de Oriente estão abertas para você, toda a nossa solidariedade a você na luta aí contra essa ação que a vereadora Teresa Berger move contra você, e tenho certeza que essa será uma primeira de muitas conversas que a gente vai ter. Ok, Fábio, olha, digo mais a vocês. As minhas postagens, aliás, hoje eu postei algo a respeito dessa espionagem que a empresa israelense. Eu fiz uma postagem hoje que faz um histórico do que é a ação do Mossad em todas as contra-revoluções, em todas as conspirações reacionárias, na relação que teve com os aparelhos de segurança da África do Sul no apartheid, no assassinato de Ben Barka em Paris, onde o Mossad foi fundamental para entregar Ben Barka aquele assassino Fikir. Eu fiz um histórico desse, está colocado no Facebook, e eu autorizo, como diversos sites, enfim, diversos portais o fazem, podem recolher toda a postagem que eu fizer sobre isso, sem me perguntar, e reproduzir e colocar. Para mim, é uma honra se estiver no Monitor no Oriente Médio. Tá bom? Muito obrigado. Milton, muito obrigado, boa tarde. Obrigado a vocês. E a luta continua. Obrigado a vocês por existirem e a posição que assumem.